Um forte temporal atingiu Leme ontem à noite. Foram quase 120 milímetros de chuva, vários transtornos provocados. O repórter João Vitornel atualiza a situação por lá ao vivo. Oi, João. Pois é, Cláudia, muita chuva, né? A chuva começou aqui na cidade por volta das 7 horas da noite, mas se intensificou bastante a partir das 21 horas, uma pancada muito concentrada, muito forte. E, claro, alguns córregos não resistiram, transbordaram. Teve muro de escola que caiu por aqui, a água acabou invadindo alguns bairros, principalmente ali naquela região do Itamaraty, foi uma das áreas mais afetadas. Mas daqui a pouquinho a gente conversa com o coordenador da Defesa Civil e traz mais detalhes e informações ao vivo, né? Combinado, João. Até já já. A gente fala agora da chuva, porque ainda está ativo, né, o alerta para temporais em toda a nossa região. Ontem à noite foram quase 120 milímetros de chuva em Leme. O muro de uma escola estadual caiu. Teve queda também de um muro no rio que passa ali pela Avenida João Arraiz Seródio Filho. João Vitornel está lá na cidade, vai mostrar para a gente como é que está a situação e também tudo o que aconteceu, né, durante esse forte temporal de ontem à noite. Oi, João, bom dia mais uma vez para você. Oi, Cláudia, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no IPTV1. Pois é, choveu bastante, num curto espaço de tempo, uma pancada de chuva muito forte e claro que isso acaba contribuindo para que os rios transbordem, né? Tiveram alguns pontos de alagamento aqui na cidade, os principais deles ali na região central, mas ali normalmente ele transborda, ele volta, então hoje de manhã não tinha tanto transtorno naquela região. O Lago Municipal também sofreu ali um pouquinho de transbordamento, mas também já estava tudo ok. Alguns bairros normalmente sofrem um pouco mais com essa questão da chuva, um deles é ali na Vila Itamaraty, que o pessoal reclama bastante porque o córrego Constantino, às vezes ele acaba transbordando e a gente tem algumas imagens, inclusive, que mostram ali quando o córrego transborda e ele acabou entrando em algumas casas, né? A água acabou entrando junto com lama ali em algumas casas e também numa região que tem um desmanche que funciona naquele local, então a água também entrou ali, subiu bastante, tinha alguns carros estacionados, ela chegou ali a invadir esses carros, entrou, né, a água dentro dos carros ali e também molhou algumas peças desse lugar, que são motores e peças que são retiradas desses carros para serem vendidas. A gente hoje pela manhã teve lá, né, a gente recebeu as fotos e estivemos lá para saber como que estava agora pela manhã. Conversamos, inclusive, com o proprietário do local, que disse para a gente como que foi, quando a água começou a subir, ele correu para lá para saber se a água estava entrando, como que estava essa questão toda. A gente conversou com ele logo cedinho e a gente vai acompanhar agora. Tem 26 anos que eu tenho minhas empresas nesse local. Nesse tempo eu já tive acho que mais de 100 mil reais de prejuízo. O mais pior não é nem o prejuízo, é o trabalho de poder organizar, acertar tudo de novo, que vira uma loucura. Você estava mostrando os motores, por exemplo, ficaram cobertos de água. O trabalho para tentar recuperar isso é muito grande. Tem que trabalhar motor por motor para não perder. Tenho 5 carros aqui, 3 são carros de exposição e 2 é carro de uso, se encheram todos de água até na altura do pneu. Trabalho de desmontagem, secar carro por carro, sem contar que tem carro com módulo embaixo e molhou, e eu não aguento mais isso. Trabalho intenso das equipes da prefeitura, isso desde ontem à noite. O Corpo de Bombeiros também estiveram ali no local para poder prestar esse atendimento. E, claro, a Defesa Civil, como sempre, correu para lá logo que soube do alerta, né, dessas chuvas todas e também para prestar esses primeiros atendimentos e saber o que era risco, como que as pessoas poderiam ser retiradas daquele local. Inclusive, o coordenador da Defesa Civil, Márcio, está aqui comigo para a gente bater esse papo ao vivo, porque o trabalho intenso começou ainda ontem à noite, quando a chuva começou a se intensificar, né, Márcio? Muito bom dia. Bom dia, um bom dia a todos. A gente, no começo da noite, por volta das 19 horas, começou essa chuva de forte intensidade, que em pouco tempo ela gerou algumas ocorrências para a gente, né? O volume total foi 114 milímetros, mais ou menos, de chuva. Então, gerou algumas ocorrências que são pontuais, né? Que são, para a gente, são normais de atender num evento desse tamanho. E a Defesa Civil, assim que acionada, já partiu para esses locais de ocorrência. Vocês já sabem e tem meio que mapeado lugares que normalmente costumam alagar, que foi o que aconteceu ontem. Essa região central por conta do córrego, a região do Itamaraty também por conta do córrego do Constantino, que normalmente são lugares que sobem muito rápido a água, né? Isso, os municípios, né, com Defesa Civil, têm um plano de contingência.
E nesse plano de contingência tem os riscos que a cidade tem, né, que são esses pontos de alagamento, locais que podem ter deslizamento de terra, e também os recursos que a gente usa, né, nessas ocorrências, né, que seriam o apoio de outras secretarias, né, da Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, que nos apoia muito, a Guarda Civil. Então, quando da ocorrência, a gente já sabendo do ponto, a gente já começa a monitorar e começa o atendimento da municipalidade, né? Atendimento aos munícipes que estão com problema ali naquele momento. É onde a gente analisa a ocorrência e vê a necessidade de estar encaminhando um apoio. Geralmente, a gente já vai verificar a ocorrência, né? Dar aquele primeiro suporte ali à família. E no caso que a gente teve ontem, de uma família de 5 pessoas que a casa teve um destelhamento na casa. Então, quando é assim, a gente aciona a Secretaria de Assistência para dar o suporte para essa família. Nós vamos ver o que eles estão precisando, se for o caso, um acompanhamento da psicóloga, da assistente social, né, que a equipe deles vão todas as vezes. Inclusive, na manhã, continuou esse trabalho e começou ontem à noite. Obrigado, viu, Márcio, por todas as informações. Recado dado para as pessoas. Então, se alguém teve algum tipo de problema, procurar pela Secretaria de Assistência Social, né? Porque a gente sabe que a água invadiu a casa das pessoas. Muitas vezes eles perdem roupas, alimentos. Então, procurar pela assistência social. A gente volta daqui a pouquinho para falar a questão do muro da escola que caiu, de falar de outros pontos também que ficaram alagados ainda nessa edição. É contigo, Cláudio. Combinado, João. Até daqui a pouquinho, então, com mais atualizações aí em relação a esse forte temporal em Leme ontem à noite. Obrigada e até mais. 12h38, EPTV1 de volta. Para quem está chegando agora aqui com a gente, vamos voltar a falar dos estragos da chuva lá em Leme. Foram quase 120 milímetros na cidade ontem à noite. João Vitor Nel está ao vivo lá na cidade acompanhando toda essa situação e tem mais informações a respeito da chuva por lá. Oi, João, boa tarde mais uma vez para você. Oi, Cláudia, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no EPTV1. Chuva muito forte ontem, como você falou aí, cerca de 120 milímetros, isso num curto espaço de tempo. A chuva começou na cidade por volta das 7 horas da noite, mas quando foi ali por volta das 9 da noite, começou a cair de forma muito intensa. E o grande problema foi em relação aos rios que acabaram transbordando, principalmente o córrego Constantino, que fica ali perto da região do Itamaraty. Esse córrego transbordou e invadiu muitas casas ali. Foram várias ruas que foram afetadas com essa quantidade de água. Um dos lugares mais afetados, a gente mostrou na primeira entrada, que ao vivo que a gente fez aqui, que foi em relação a um desmanche que existe ali, e aí a água invadiu, cobriu carros, cobriu várias peças, e a rua realmente ficou parecendo um rio. Nós conversamos com algumas pessoas ali que relataram para a gente que entraram em desespero. Uma mulher ajudou a salvar 2 crianças, um bebezinho de 8 anos e a própria filha de 2 anos. Ela também contou para a gente que ficou muito desesperada, porque o marido começou a ir em direção à caixa de força, porque a água estava chegando ali na energia elétrica e ele queria desligar para evitar qualquer tipo de curto-circuito ou que eles tivessem algo mais grave acontecendo, né? Claro que ela teve boa parte da casa completamente destruída, a gente mostrou, né? A gente olhou isso tudo de manhã, enfim, situação bem complicada mesmo. Depois a gente conversou com outro senhor, seu Cláudio, que conversou com a gente e falou um pouquinho sobre o que aconteceu na casa dele. Ele também tem as sobrinhas que moram com ele, a água invadiu a casa, inclusive o Corpo de Bombeiros esteve lá para ajudar a saber se estavam precisando de alguma coisa, a irmã dele é acamada, então bateu esse desespero em relação às pessoas que estavam dentro da casa e que muito provavelmente precisariam ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Ainda bem, nada mais grave aconteceu, não teve nenhum registro de ninguém como vítima grave, nada mais complicado aconteceu. Mas a gente conversou com o seu Cláudio, ele relatou para a gente essa sensação que ele sentiu quando a água começou a subir muito rápido dentro da casa dele, e a gente vai acompanhar agora. Foi rápido. Ela, quando nós menos, não demorou 2 minutos, já encheu tudo de água. Foi desesperador na hora que vocês viram a água entrando? Foi, por causa das crianças, né? As crianças começaram tudo a gritar aí. E a gente tem que erguer sofá, tudo, um monte de coisa, estragou, né? Prejuízo grande. Prejuízo grande, viu? E no ano passado vocês tiveram o mesmo problema? Mesmo problema. Nós aqui não sabemos o que faz aqui, mas tem jeito. Outros pontos da cidade também sofreram alagamento. A região central, que é muito comum também quando chove com muita intensidade, a região central também costuma alagar, mas lá não tiveram problemas mais graves, não. A água subiu, baixou
uns 40 minutos depois dessa pancada que foi mais forte, né? Então não tiveram grandes comprometimentos naquela região. Uma outra questão também, agora dessa vez no bairro Bela Vista, uma escola, a Escola Newton Prado, é uma escola estadual, parte do muro, e uma parte grande, inclusive, desabou, veio completamente abaixo por força da água também. Eu conversei um pouco mais cedo com o pessoal da Defesa Civil e também conversei com o secretário de Comunicação. Essa parte do muro já tinha sido avisado que ela estava comprometida por conta das raízes de árvores que tem ali na escola. É uma escola mais antiga, as árvores também são mais antigas, então já se sabia que esse muro poderia cair a qualquer momento. Por conta disso, o governo do estado, por se tratar de uma escola estadual, também já tinha sido avisado e estava num processo de licitação para que o muro fosse derrubado e construído um muro novo. Então, o que eles me disseram é que esse processo licitatório foi adiantado e agora, daqui para frente, eles já vão começar a construir um muro novo ali naquela região. De manhã, quando a gente passou, o pessoal estava fazendo a retirada, né, dos entulhos, fazendo a retirada, inclusive, ali dos tijolos, e o que eles disseram para a gente é que o muro já deve começar a ser construído amanhã. As duas árvores também vão ser retiradas dali pelo pessoal do meio ambiente e as árvores vão ser repostas na própria escola. A gente, claro, segue acompanhando, né, Cláudia? É isso, João. Chuva forte, né? Quase 120 milímetros, é um volume muito alto, superou inclusive o que é previsto para o mês todo de abril, né? Como o Vitor Gouveia trouxe aqui para a gente no comecinho do EPTV1 também. E é muita atenção ainda nessa quinta-feira, porque o temporal, né? Esse alerta de temporal continua ativo aqui na nossa região, então muito cuidado, muita atenção ainda nessas próximas horas. Obrigada, João, pelas informações, bom trabalho para você.